E aí, pessoal, tudo bem? Essa aula é aula de bioquímica, um tema cobrado na prova do Enem, cobrado nas provas de vestibulares e muito cobrado, porque o ensino médio todo é cobrado. Então, vamos lá revisar essa matéria sobre bioquímica, começando sobre a bioquímica inorgânica. Falaremos agora sobre água e sais minerais. Não esqueça de assistir todos os vídeos de bioquímica sobre carboidratos, sobre lipídios, vitaminas e também proteínas. Também tem aula sobre ácidos nucleicos que você pode assistir no vídeo sobre características gerais dos ácidos nucleicos, beleza? Vamos lá então. Compostos químicos inorgânicos é a primeira informação que nós vamos falar a partir de agora. Os compostos químicos inorgânicos. Primeiro, a água. Vamos lá então falar sobre a água. O que é a água? Os elementos unem-se graças às ligações chamadas ligações covalentes ou moleculares. Como assim os elementos, professor? Bom, hidrogênio, oxigênio. Olha só, esses elementos, hidrogênio, então, pega o hidrogênio, olha só, ele, H2O, eles estão unidos molecularmente através de ligações covalentes. É a primeira coisa que você vai memorizar. Covalentes, a união entre o hidrogênio e o oxigênio, os dois hidrogênios e o oxigênio, se estabelece através de união molecular, também chamada covalente, ok? Muito bem, essa é a primeira informação. Segunda informação, água. Vamos lá. A molécula da água é angular. Marca aí, angular. E o ângulo formado entre os átomos é de 104,5 graus. Essa angulação garante a polaridade da molécula. Memoriza aí. À medida que, por sua vez, faz com que a água seja um dos principais solventes. Então, todas essas características, você sabe que o ângulo de 104,5 graus, que você pode observar neste ponto aqui, ângulo entre os dois hidrogênios, olha só, hidrogênio, em função do oxigênio, estabelece um ângulo de 104,5 graus. E aí nós chamamos, como hidrogênio, ele é eletropositivo, e o oxigênio eletronegativo, também observamos aqui o que chamamos de tensão versus coesão, ou polaridade. Beleza? Então vamos lá. O que facilita a água ser o melhor solvente, o solvente natural, ter um ângulo de 104,5 graus, estabelecido entre os hidrogênios e o oxigênio? Também sobre a polaridade, porque o hidrogênio é eletropositivo e o oxigênio é eletronegativo. Lembre-se que os polos diferentes tendem a se atrair, a formar tensão, a formar coesão. Tensão, coesão. Muito bem, vamos à próxima informação. Aí está. As moléculas de água unem-se através de ligações de hidrogênio. Professor, eu fiz uma confusão. O que é ligação covalente? A ligação covalente une os átomos de hidrogênio ao átomo de oxigênio, ok? H2O. Estabelece uma ligação na molécula H2O. Agora, uma molécula de água, aqui está uma molécula de água, aqui eu tenho uma outra molécula de água, uma outra molécula e mais uma molécula de água. Então, existe nessas moléculas de água, entre uma e outra, olha só, a ligação de hidrogênio. Isto aqui é ligação de hidrogênio, é o que vai unir as moléculas, uma com a outra, umas com as outras. E a covalente é aquela ligação que estabelece a união do átomo hidrogênio, oxigênio. Beleza? Muito bem. Isso aí. Vamos à próxima informação. Vai agregando informações. Vamos lá.
Água. A água no estado sólido apresenta ligações mais duráveis, no estado sólido. No estado líquido, as ligações de hidrogênio são desfeitas e refeitas rapidamente, o que garante a fluidez da água. No estado gasoso, as moléculas não estão ligadas por essas ligações, sendo encontradas, portanto, de maneira individual. Ou seja, então, no gasoso você não encontra as ligações de hidrogênio unindo a molécula de água com outra molécula de água, beleza? Muito bem. Água, solvente universal. Você pode chamar também de solvente natural, beleza? Água nos seres vivos. Água viva, por exemplo, olha o nome, água viva. Ela tem 98% da sua estrutura formada por água. De forma geral, as células têm em torno de 65%. É o que nós encontramos, por exemplo, no nosso corpo, nas células de um modo geral. Então, nós temos, de qualquer maneira, muita água na célula. É o composto químico inorgânico mais abundante nos seres vivos. E detalhe, é o composto químico de forma geral mais abundante. Ninguém tem mais do que 65% ou 70% ou até 98% no corpo. Ou seja, qual é o composto químico geral mais abundante na célula? Água. Muito bem. Continuando, olha só. Principais funções. Uma função, transportar substâncias pelo corpo, eliminar substâncias tóxicas em excesso, regular a temperatura do nosso corpo, então ela tem regulação térmica, diminuir o atrito por meio da lubrificação das superfícies. Nós encontramos isso, por exemplo, nas articulações do nosso corpo. Dissolução de substâncias para a realização de reações metabólicas. Vai dissolver soluto. Solvente é o que dissolve, soluto que será dissolvido. A tensão superficial, que já vamos falar mais sobre ela, ok? A capilaridade e o calor específico são as principais características da água. Vamos lá de novo? Então, transportar substâncias pelo corpo, eliminação, por isso tomar muita água para ajudar a eliminar as toxinas do nosso corpo, regular a temperatura, ok? Por exemplo, quando você corre, está se exercitando alguma coisa, você sua, não sua? Por que você sua? Tem sudorese. Por quê? Porque o excesso de calor do teu corpo produzido por um exercício vai gerar uma temperatura muito elevada, acima do tradicional, do ideal para as nossas enzimas, que fica em torno de 36,5, 37 graus Celsius. Então, quando eleva a temperatura, é como se fosse um motor qualquer de uma máquina. Tem que resfriar. Como nós não temos um ventiladorzinho para ventilar, para resfriar, nosso corpo apresenta sudorese. E o suor em contato com a temperatura externa dissipa calor e regula a temperatura. O contrário disso, quando nós estamos com frio, nós temos um estímulo que nós produzimos tremores de frio, ficamos tremendo de frio. Ao tremer de frio, esse atrito gera calor, o que leva a manter uma temperatura. Naqueles dias de inverno, de frio intenso, quando você sai para aula de manhã cedo, por exemplo, e você libera vapor pela boca, né? Sai um monte de vapor, nariz e boca. Por que aquele vapor? Porque a temperatura externa está muito baixa. E a tua temperatura continua igual, já que tu é um organismo homeotérmico. Então, o que acontece? Há uma diferença muito grande, de 36 para, sei lá, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, negativo algumas vezes. Então, é que produz aquela ação de calor, aquela situação do vaporzinho que nós observamos. Ah, professor, eu entendi, mas o que significa, professor, tensão superficial? Já vou explicar mais sobre isso, mas já quero falar uma coisa para você. Se tu pegar água e bater na água, pode doer ou não? Ah, pode doer, professor. Se você se jogar na piscina de prancha, assim, cair de peito, de costas, de lado, vai doer? Vai. Por quê? Porque a molécula da água, ela está em constante tensão. O eletropositivo do hidrogênio e do oxigênio, que é eletronegativo, ficam em tensão constante, ok? Então, essa tensão de superfície ela vai ser muito observada na superfície de uma lâmina de água, por exemplo. Então, ali vai ter muita tensão. Se você se chocar com ela, você vai sentir essa tensão. Isso é tensão superficial. A capilaridade ela pode ser observada, por exemplo, na botânica.
tem um vaso condutor de seiva, que é a seiva inorgânica, água e sais minerais, chamado xilema ou lenhoso. Ali, a água sobe da raiz pelos pelos absorventes e vai até as folhas mais altas de uma árvore de qualquer altura. Por quê? Porque ela estabelece pontos de hidrogênio uma molécula com a outra, ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, e lá na superfície da árvore, nas folhas, vai acontecer a evapotranspiração, vai transpirar. E como ela constantemente transpira, vai formando uma força de sucção. Então isso a gente vai aprender mais na matéria de botânica, ok? Muito bem. Então o que acontece? Essa teoria ela é fundamental para explicar a capilaridade. Agora, não aconteceria essa capilaridade se a água não tivesse as propriedades químicas que ela tem. Então, capilaridade é a capacidade da água circular por espaços reduzidos, como os vasos xilemáticos, por exemplo, o xilema, que fica bem no centro da raiz e do caule das plantas, exceto as briófitas que não têm, o musgo, por exemplo, que não apresenta vasos condutores de seiva. A gente vai ver isso na botânica mais adiante. Calor específico. O calor específico pode ser observado da seguinte maneira. Se você aquecer um prego, segurando lá com uma superfície de madeira para não queimar a tua mão, um prendedor de madeira, coloca na chama o prego, até ele ficar incandescente. Aquece a água, até o momento que a temperatura dos dois é a mesma. Deixa num ambiente agora sem aquecimento e fica medindo de tempo em tempo a temperatura de ambos. A pergunta é, qual dos dois perde calor mais rapidamente? O ferro, o prego ou a água? A resposta é o prego. Por quê? Porque a água tem alto calor específico e isso contribui com a manutenção da nossa temperatura, ou seja, ajuda a você ser um organismo homeotérmico. Muito bem, vamos agora à próxima informação. Vamos lá. Aqui está. Vamos falar um pouquinho mais sobre tensão superficial. A tensão superficial, como eu expliquei para você agora, ela pode ser observada quando você nota como esta aranha, ou então um inseto, um aracnídeo, um inseto, um ser vivo de peso baixo, consegue caminhar. Olha só, está caminhando sobre a água, sem afundar. Você não conseguiria fazer isso, né? Não teria condições. Os caçadores de mitos, lembra dos caçadores de mitos? Estão sumidos, né? Das nossas telas. Eles provaram que é impossível quebrar a tensão superficial. Existia um mito de que se você projetasse lá de uma altura de 30 metros, por exemplo, um peso relativamente grande, como se fosse um peso de 50 kg, largasse esse peso na água e logo em seguida você se projetasse no mesmo local onde caiu o peso. Então, cai o peso, cai você. Quando cai o peso, quebraria a tensão superficial e você cairia num ambiente como se fosse um colchão de plumas. Isso é verdade ou mentira? Isto é mentira, não quebra a tensão superficial, ela se restabelece em seguida, ok? Ou seja, nem quebra. Então, é por este motivo que um ser muito leve consegue caminhar sem afundar. Agora, você não vai conseguir fazer isso, porque o teu peso corporal, a tua massa corporal não permite estabelecer esse processo, ok? Muito bem. Agora, entendendo melhor o que é a tensão superficial, veja, as moléculas de água, então temos uma molécula de água aqui, só para observar, uma aqui, mais uma molécula aqui e mais uma molécula aqui. Vamos pegar essas 4 moléculas de água. Vejam que essas moléculas de água estão estabelecendo setas para todos os lados, né? Seta para um lado, seta para o outro, e vocês estão observando isso facilmente. Vou colocar no vermelho que fica melhor, ó. Seta para todos os lados. Olha só, para cima, para baixo, de modo que a água, uma molécula de água, estabelece pontos de hidrogênio com todas as moléculas que estão no seu entorno. Então, tem muitas moléculas de água, uma do ladinho da outra, como vocês podem observar aqui, e elas estão fazendo pontos de hidrogênio, muitas pontes de hidrogênio. Aqui em cima, na superfície, aqui tem o ar, então não tem como fazer as pontes de hidrogênio com ar. Então, estabelece nesse espaço que vocês estão vendo aqui em vermelho, ok? Nesse grande retângulo em vermelho, temos a tensão superficial, onde as moléculas sofrem um atrito maior entre elas e não com a parte superior. Isso forma a tensão de superfície. Isso permite, por exemplo, aquela aranha, aquele aracnídeo caminhar sem afundar ou o inseto fazer isso. Beleza? Muito bem. Mais uma situação. Isso deve ter acontecido contigo já, né? Lá está você, o teu amigo, sei lá quem, que se jogou na água e
as gurias estavam ali, todo mundo olhando, aquela loucura toda. Aquele guri disse, ó, não, agora eu vou mostrar pra aquela guria que eu sou o cara. Vou me jogar lá e vou dar show. Só que deu errado. Ele se jogou lá e não deu show. Ele caiu de prancha. E aí, o que ele pode ter feito? Ele saiu, né, daquele jeito vermelho, né, chegou pra guria e falou, olha, tu viu? Eu só quis provar a existência da tensão superficial. Bom, tu tem ainda uma chance dela achar você inteligente e dizer, bah, tu conquistou ela pela inteligência. Agora, caso contrário, ela vai dizer assim, meu Deus do céu, ok? Então, tensão superficial. Pelo mesmo motivo observado na figura anterior, na imagem anterior, estou mostrando para você que se jogar, quanto menor for a tua superfície corporal, menor for a superfície projetada sobre a água, menos você vai sentir a tensão superficial. Então, se jogar de biquinho é melhor, de biquinho do que de prancha, ok? Muito bem. Então, sempre mira o biquinho, tá? Mas se der errado, paciência. Sais minerais agora. Bem, os sais minerais são importantes na nossa dieta porque eles ajudam a regular o metabolismo celular. Nós vamos falar de vários sais minerais, mas vamos dividir os sais minerais em macronutrientes e micronutrientes. Os sais minerais, eles podem ser encontrados na forma solúvel e na forma insolúvel. Vou dar um exemplo. O cálcio, por exemplo, ele pode estar na forma solúvel, no sangue, ou insolúvel, na constituição dos ossos. O que é macronutrientes e o que é micronutrientes? Então começamos com os macronutrientes. Bah, professor, iniciamos com os macronutrientes. Os macronutrientes são aqueles importantes no nosso corpo e que devem ser ingeridos dia a dia em doses elevadas. Então a gente tem que comer, por exemplo, cálcio, cloreto, magnésio, alimentos que contêm tudo isso, potássio, sódio, enxofre em quantidades elevadas. A gente precisa em doses elevadas no dia a dia, beleza? Então isso é macronutrientes. Dá para chamar também de macroelementos. Então começamos com o cálcio. Aqui está o cálcio. Olha só, ele é encontrado no leite, ovos, de modo geral, assim vai. Então, queijos, né? Derivados do leite. Função. Primeiro, fortalecer os ossos e os nossos dentes. Uma função, obviamente, mais lógica do cálcio, né? Quantas vezes tua mãe, teu pai, alguém te disse, menina, toma muito leite, come queijo, porque isso faz bem, seja uma pessoa forte. Outra coisa importante, atuar na coagulação sanguínea. Mais uma função, destaque aí. E outra função é atuar na contração muscular. Então, a coagulação sanguínea está associada ao cálcio. A contração muscular está associada ao cálcio. A constituição dos ossos e dentes também está associada ao cálcio. Agora, o cloro ou cloreto. Por que ele é importante? Carne, sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Por quê? Porque ele estabelece uma ligação, vamos falar assim, uma manutenção, melhor usar a palavra manutenção. Primeiro que ele vai atuar na digestão. No teu estômago tem ácido clorídrico. E assim, este ácido clorídrico vai ser importante para degradar as proteínas. Então, nós temos células no estômago que liberam HCl. Ácido clorídrico. Então, esse cloro, ok? Ele vai ajudar a permitir que uma enzima chamada pepsina possa se converter, já na forma inativa, que é o pepsinogênio, para a forma ativa, que é a pepsina, para quebrar as proteínas. Então, não é o HCl que quebra a proteína, mas ele ajuda a enzima a fazer isso. Então, isso chama-se pH. Então, pensa... Cloro ajuda a manter o pH, o potencial de hidrogênio, beleza? Na boca, o pH é 7, pH neutro. No estômago, por exemplo, o pH é 2, ácido. E no intestino delgado, ele fica em torno de 8, é básico, também chamado de alcalino. Então, o cloro, junto com outro elemento, que é o hidrogênio, ácido clorídrico, ajuda a manter o chamado pH, as pontes de hidrogênio, beleza? Já aconteceu contigo dormir e ter azia por algum motivo? Comeu demais. Foi dormir e teve azia. Tu sentiu aquele ácido, né? Que veio da onde?
HCl, veio do estômago, lá está a função. Então, do HCl. Então, o que tu vai ter que tomar? Ah, professor, eu vou lá e chupo limão. Não! Limão é ácido também, não dá. O que você tem que fazer? Tem que ingerir um alimento que tem a função de neutralizar essa acidez. Ok? Muito bem. Vamos lá. Aula de química isso, né? O magnésio. Magnésio. O que o magnésio é importante? Principalmente porque ele ajuda a produzir a molécula de clorofila. Marca aí. Então, isso tem relação total com a fotossíntese, mas também auxilia em algumas enzimas. Como não está escrito aqui, mas eu falei, magnésio é precursor da clorofila. E a clorofila é o pigmento utilizado pelas plantas e algas na fotossíntese. Então, magnésio, fotossíntese. Fósforo. O que é o fósforo? O elemento P da tabela periódica, não o F, que é o flúor. Olha só, importante para formação do ATP, ácidos nucleicos, DNA e RNA, e também constituinte dos ossos. Mas memoriza aí, ATP, adenosina trifosfato. Então, o fósforo é importante na constituição das moléculas de energia, para a geração da pilha, que é o ATP. Nos ossos também ele está presente. No DNA e no RNA também está presente. Então, metabolismo energético, fósforo. Potássio. Vamos falar de potássio e sódio junto. Qual que é a diferença entre o potássio e o sódio? Olha só. O potássio é o íon mais abundante no meio intracelular e o sódio é o mais abundante no meio extracelular. Tanto um quanto o outro são fundamentais na transmissão dos impulsos nervosos, as sinapses nervosas. Memorizou? Muito bem. E o enxofre, mais um. Veja que eu não estou dando ênfase muito para a dieta, tipo o que tem, que alimento que tem. Estou mais dando ênfase para a função biológica. Olha só, o enxofre participa da composição dos aminoácidos. Então, olha só, a gente pode pegar essa tabela e dizer que o enxofre está na constituição das proteínas. Por quê? Porque muitos aminoácidos formam as proteínas. Beleza? Muito bem. Então, cálcio, ossos e dentes, contração muscular, coagulação sanguínea, cloro, manutenção do pH, magnésio, precursor da clorofila, fósforo, moedas energéticas, ATP, ácidos nucleicos, DNA e RNA, potássio, mais abundante no meio intracelular, sódio, mais abundante no meio extra, fora da célula, intra dentro, extra fora. Os dois, importante para a transmissão dos impulsos nervosos. Enxofre, participa da produção, da formação das proteínas, logo também dos aminoácidos e também das enzimas, porque toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Muito bem, então vamos ao próximo. Aí está. Agora, os micronutrientes. Micronutrientes, vamos dar um destaque aqui. Micronutrientes. Por que o nome micronutrientes? Porque eles são exigidos em doses pequenas no dia a dia, mas porém exigidos. Cromo, cobalto, cobre, iodo, flúor, manganês, molibdênio, selênio, ferro, zinco, são alguns exemplos de micronutrientes. O cromo, vamos falar um pouquinho do cromo. Olha só, por que o cromo é importante? Bom, atuar no metabolismo da glicose. Como assim, professor? Ele ajuda lá na membrana plasmática, tem um receptor que permite a entrada da glicose para ela ser metabolizada dentro da célula. Sai do sangue e vai para dentro da célula para ser usada na respiração celular. O cromo, ele é muito importante para ajudar a entrada da glicose através desses receptores de insulina, ok? Cromo. Então, quer dizer, uma deficiência de cromo pode levar a pessoa a um problema relacionado ao diabetes, ao cobalto. O que é o cobalto? O cobalto é muito importante porque ele está associado à formação da vitamina B12. Pensa comigo. A vitamina B12, a falta dessa vitamina B12, leva a uma anemia chamada anemia perniciosa ou megaloblástica. Então, cobalto faz parte da constituição da vitamina B12. O cobre.
O cobre, importante porque ele está associado à molécula de hemoglobina, então ele pode ajudar a transportar, por exemplo, gases respiratórios, ok? O iodo, eu chamo muita atenção para o iodo, vamos dar um destaque aqui, porque vai cair na tua prova, vai cair na tua prova da escola, vai cair na tua prova lá de vestibular e Enem. Iodo, a falta do iodo leva ao bócio endêmico, ao papo. Então, papo ou bócio endêmico. Dá para chamar também isso de inglúvio. Então, iodo, bócio endêmico, tireoide, glândula tireoide. Flúor ou fluoreto. O flúor, olha só, que tu encontra lá na água, né, quando a água é potável. Por exemplo, ele previne cáries, ele também é importante para fortalecer os nossos ossos. Manganês, vamos falar de alguns mais importantes. Manganês, ele é ativador, ele se liga a algumas enzimas e faz elas ficarem ativas, funcionar melhor. O molibdênio, mais um micronutriente, essencial também para a função de muitas enzimas. Olha só, o selênio, participa do metabolismo das gorduras. Chama atenção também para o ferro, muita atenção para o ferro. Por quê? Ele é constituinte da molécula de hemoglobina e a falta dele leva a um tipo de anemia chamada anemia ferropriva. Memoriza aí? Eu dei um destaque para o iodo e para o ferro. Iodo e ferro é micronutriente, ok? E o zinco, por fim, zinco, importante também para o metabolismo da insulina, como mencionei o cromo. Cromo e zinco estão relacionados com o diabetes, beleza? Muito bem, vamos lá. Agora vamos para a próxima informação. Aplicar o conhecimento. Vamos fazer um exercício? Vamos lá? Então, mira comigo num exercício. O surgimento e a manutenção da vida no nosso planeta estão associados à água, que é a substância mais abundante dentro e fora do corpo dos seres vivos. Entretanto, segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira de Entidade do Meio Ambiente, a ABEMA, 80% dos esgotos do país não recebem nenhum tipo de tratamento e são despejados diretamente em rios, mares, lagos e mananciais, contaminando a água aí existente. Aqui está a fonte. Considerando as funções exercidas nos seres vivos pela substância em destaque no texto, ou seja, a água, analise as afirmativas abaixo. Vamos ver as afirmativas. E aí, de acordo com as afirmativas acima, correto. É correto dizer que qual o número é correto. Quais os números são corretos? Comigo. 1. Facilita o transporte das demais substâncias no corpo. Sim ou não? Sim. Solvente natural ajuda também a dissolver e a transportar mais as substâncias do corpo. Número 2. Participa do processo de fotossíntese. Sim ou não? Veja só. Sim. Por quê? Quando a água é absorvida numa planta, ela vai ser quebrada na fase clara da fotossíntese. E isso você chama de fotólise. Quando a água H2O é quebrada, os hidrogênios serão conduzidos por um aceptor de elétron de hidrogênio chamado NADP. Chama-se NADP, que quando aceita os elétrons se reduz e vira NADPH2. Então ele segura os elétrons de hidrogênio da água e o oxigênio será liberado para o meio. E aí nós estamos respirando esse oxigênio vindo da quebra da molécula de água, na fotossíntese, na fase clara, ok? Isso acontece aonde, professor? Isso acontece no tilacoide, ok? Nós vamos ver isso num vídeo sobre fotossíntese mais adiante. Mas é afirmativa, ela está correta. Número 3, dissolve gorduras. Opa, a água, quando você colocou lá no ensino fundamental ainda, azeite e água, dissolveu o azeite? Não, então não dissolve gorduras. Auxilia na manutenção da temperatura corporal. Sim, professor, auxilia. Ah, professor, eu acertei a questão, que legal, uma questão de vestibular. É isso aí. 1, 2 e 4. Então, 1, 2 e 4 eu não encontro na alternativa A, eu não encontro na alternativa B, eu não encontro na D, eu não encontro na E. Logo, eu encontro 1, 2 e 4, eu encontro na alternativa
C. E você acertou essa questão. Então, significa que tu está indo bem na matéria. Beleza, então tira somente o número 3. Vamos a mais uma questão para fazer o fechamento dessa aula? Vamos lá. Agora sobre ácidos, ou melhor, agora sobre sais minerais. Na composição celular são encontrados vários elementos, entre os quais os sais minerais. Por serem fundamentais ao adequado funcionamento de diversas células e órgãos, esses sais aparecem em diferentes regiões do corpo humano e em diversos alimentos. Faça a correlação entre os sais minerais apresentados na coluna A com a B. Vamos lá então? Beleza! Ferro. Ah, professor, eu lembro, ferro tem ligação lá com a hemoglobina e com o transporte de gases respiratórios. O potássio, importante para a transmissão dos impulsos nervosos, mas encontrado dentro da célula. O iodo, metabolismo da glândula tireoide, levando a sua falta, leva ao PAPA, ao bócio endêmico. O cálcio, importante como constituinte dos ossos e dentes, da coagulação sanguínea e da contração também muscular. E o fósforo, professor? Metabolismo energético, está presente no DNA e no RNA. Agora é só relacionar. Letra A. Sua maior reserva está nos ossos. É importante na contração muscular e na cascata de coagulação sanguínea. É encontrado em folhas verdes e casca do ovo. Quem que é esse, professor? Só pode ser o cálcio. Então, 4A. 4A. Então, é o cálcio. Então, 4A, eu já estou marcando aqui, ó, não é 4C, não é 4C e não é 4C. Opa! Matei a questão. É isso aí, tu pode fazer, vamos fazer toda a questão. Agora, é um dos componentes da hemoglobina, é encontrado no fígado e carnes. Hemoglobina? Hemoglobina é ferro, professor. Beleza, então hemoglobina, ferro, então 1 é B. Vamos conferir aqui. Então, tá fechando 1B, olha só, 4A, vamos ver aqui, e 5. Vamos puxar um pouquinho mais acima, aí está, ficou melhor. Agora, iodo. Ah, professor, iodo, vamos fazer, então vamos ler a coluna. Faz parte do esqueleto de vários animais, cuidado, do processo de transferência de energia no interior da célula. Bom, já foi. Ácido nucleico, o que é isso? Isso só pode ser, olha só, o fósforo. E assim vai. Atua na transmissão dos impulsos nervosos. Já matei a charada, professor, é o potássio. É um importante componente de um hormônio, então da tireoide, é o iodo. Faz isso, pessoal, e marca a tua alternativa correta, que é a alternativa A de América. Muito bem, agradeço por você ter ficado comigo até agora. Você estudou para essa prova, se preparou para a tua prova do Enem, fez a revisão comigo. Agora faz mais umas questões do teu livro didático, das questões que você tem em casa, pesquisa, enfim. Vamos lá, até a próxima questão. Valeu, tchau, tchau.